Na superfície, o time de heróis de apoio estava enfrentando os monstros mais fracos. Poison então observa ao longe um monstro se aproximando. Aquele é o executivo da Associação de Monstros, o gato Nian. O riquinho Agama dizia que aquele cara parecia fraco e era para os heróis acabarem com ele. Porém Green estava assustado, já que ele se certificou de selar todas as saídas. O herói atirador dá um tiro, disparando contra o vilão. Porém, mesmo com aquela bala em alta velocidade, Nian nem sequer desvia. Ele apenas usa uma de suas garras para desviar o trajeto do projétil, fazendo então com que a bala do atirador se volte contra o herói, acertando assim a sua cabeça. Os demais heróis de suporte ficam em pânico e correm para resgatar seu companheiro de batalha. Nian nesse momento se pronuncia, mas que surpresa, desta vez são só um bando de heróis fracos mesmo. Venham brincar comigo e me ajudem a aliviar essa pressão. O monstro projeta suas garras e vai na direção dos heróis. A agulha estrela ia partir para cima do desgraçado. Porém, o herói cara legal a jato pede para ele esperar, já que esse inimigo era forte. Precisamos ter cuidado e trabalharmos juntos para derrotá-lo. Porém, de repente, eles perdem o gato de vista e o herói a jato começa a sangrar. Nesse momento, percebemos que Nian já estava entre os heróis. Ele havia se aproximado sorrateiramente até ali, revelando ser um executivo da Associação de Monstros e derrotando vários heróis de suporte em um piscar de olhos, mostrando assim a diferença entre seus poderes. O gato monstro olha para trás e diz em pensamentos: então isso é tudo o que podem fazer? Foi como Gyoro disse, as forças de combate da Associação de Heróis são bem fracas. Aquele careca lá embaixo foi diferente. Fugir realmente foi a melhor escolha. Daqui pra frente vou só seguir o meu instinto como um monstro e fazer o que eu quiser. Adoro brincar com brinquedos até eles se quebrarem. De repente, observando os heróis restantes, o executivo pergunta: o que foi? O gato comeu a língua de vocês? Ei, esse não é o moleque que fizemos de refém? Então você foi resgatado, hein? Parabéns, garoto. O Agama entra em desespero e começa a gritar: o que vocês estão esperando? É o trabalho de vocês derrotarem os monstros. Andem logo e acabem com ele. Sekinger segura o garoto e o entrega para o herói lutador comilão Futoshi, pedindo para que ele volte para o quartel-general com o Agama. Sua ordem é fugir enquanto os demais seguram aquele monstro. Poison fica em posição de batalha e ele dizia: mesmo enfrentando um executivo, o nosso trabalho é garantir o retorno do garoto em segurança. Pena concorda e diz que não irá permitir que os monstros encostem um dedo nele. Nian naquele momento abre um sorriso macabro. Que ótimo, o tema do jogo foi decidido. Vou retalhar esse moleque na frente de todos vocês. Naquela hora, a Capitã Mizuki retira uma de suas medalhas, que se transforma em um disco. Ela então utiliza toda a sua força naquele ataque, fazendo então o lançamento de disco. E para que Nian não possa se esquivar ou mudar a trajetória do ataque como fez com a bala, o herói Green utiliza suas raízes para prender o seu corpo, enquanto o outro herói utiliza suas cordas para amarrá-lo também. Nian pergunta se eles acham mesmo que poderiam imobilizar ele com aquilo. Ele, sem se mover, apenas segura o disco com seus dentes e o quebra com apenas uma mordida. Mas sem perder tempo, Poison avança para atacar. Mesmo que seja só um arranhão, seria o suficiente para envenenar o vilão com suas adagas. Ele mira o olho de Nian e o executivo apenas fecha seu olho, prendendo a adaga de Poison, e com apenas um movimento de cabeça consegue quebrá-la. O herói fica surpreso e naquele momento, Pena avança com suas garras e ao seu lado estava o ninja Anel das Sombras. Os dois tentam cortar Nian com suas garras de aço, porém o executivo usa sua habilidade e fica fino como papel, se livrando das cordas e raízes que o prendiam e ainda se esquivando dos ataques dos heróis. Ele dizia: é como eu pensava, vocês são fracos mesmo. De repente, o gato monstro ataca rapidamente e corta as garras do herói Pena e do ninja Anel das Sombras. Eles ficam surpresos, porém naquele momento percebem que foram atingidos por todo o corpo. Até mesmo Poison foi pego naquele golpe. E nesse momento as roupas do ninja Anel das Sombras se rasgam. Os demais heróis que ainda estavam de pé ficam surpresos com o poder de Nian, que se vira perguntando aonde estaria o moleque o Agama. Ele então percebe que um herói estava fugindo com o garoto, e o Agama olha nos olhos do gato monstruoso e então entra em desespero. Ele grita para que o herói comilão acelere mais, ou então o vilão irá alcançá-los. Nian derruba um por um dos heróis,
porém de repente quem segura sua cauda é a Capitã Mizuki. Ela dizia: eu ainda não sou como o herói classe S Superliga Luz Negra, mas vou fazer tudo o que eu puder e preciso levar o bastão que todos os senpais me deixaram até aqui, a linha de chegada, por todos que lutaram até aqui. Nian reconhece o entusiasmo da garota, mas apenas se vira e ataca com suas garras. Quando estava prestes a cortar o pescoço de Mizuki, algo acontece. Uma barreira é formada e protege a heroína. Um poder telepático segura a capitã antes que ela possa cair no chão e a aterriza com segurança. Esse é o herói classe C Gear Spear, que mesmo ferido se levanta para salvar sua amiga. Nian fica surpreso, esse é um usuário de poderes psíquicos. Gear Spear, utilizando seus poderes, grita para que todos saiam logo dali. Como o poder da chefe Tornado do Terror estava próximo, isso o ajudou a criar uma imagem mental incrível, mas não conseguiria controlar completamente. Porém, ele irá conseguir, mesmo que custe sua própria vida. Colocando as mãos em seu capacete, o herói concentra aquele poder residual da Tornado do Terror e então mira suas mãos na direção de Nian. Os prédios na volta do vilão começam a se quebrar por completo, devido àquela pressão psíquica. Gear Spear transforma os destroços dos prédios em várias estacas de concreto e aço, mirando todas na direção de Nian. O gato monstro continuava imóvel, apenas observando, e de repente o herói da classe C joga todas as estacas na direção do inimigo, provocando assim uma grande explosão. E atrás do herói classe C vemos vários heróis caídos, mas ele estava contente por ter conseguido salvar a vida da Capitã Mizuki, assim como ela salvou a dele momentos antes. Gasper diz que esse foi mesmo uma ponte perigosa. Nesse momento seu capacete se quebra e sem forças o herói cai no chão. O garoto Agama, vendo aquilo, começa a comemorar. Estamos a salvo, nós vencemos, acabamos com o inimigo. Porém de repente vemos o gato monstro saindo dos escombros. Ele se perguntava se o Esper foi derrotado porque não conseguiu controlar seus próprios poderes, mas que coitado. O Agama fica sem reação e cai no chão olhando para o monstro. Nian pergunta para eles se não iriam mais fugir e ataca o herói comilão Futoshi. O monstro dizia: não faria mesmo qualquer diferença se vocês fugissem, já que eu sou de nível dragão. Estou em um patamar completamente diferente dos outros monstros. O Agama, morrendo de medo, mija nas calças, e Futoshi, sentindo dores por ter sua barriga cortada, agonizava no chão. Nian começa a arrastar os dois. Calem a boca, sejam bonzinhos e venham aqui, o jogo não vai acabar até vocês estarem em pedaços. E de repente algo vem girando na direção de Nian e seu braço seria cortado, mas ele então solta os reféns para se esquivar do ataque. Aquele objeto que foi arremessado corta uma parte de um prédio e então volta como se fosse um bumerangue. Era um disco de metal que se transforma repentinamente em uma caixa preta a jato, e então finalmente cai perante seu dono, o herói classe S Cavaleiro Driver. Nian se perguntava quem seria aquele, porém os demais heróis já sabiam, esse é Drive Knight. Futoshi e o Agama começam a correr, aproveitando a chance para fugir, e o garoto dizia: agora acabou pra você, monstro, não será páreo para um herói da classe S, ele vai acabar com sua raça. Sekinger, vendo aquilo, dizia em pensamentos: Drive Knight está bem, com a ajuda dele agora estamos a salvo. O classe S então finalmente se pronuncia, ativando sua habilidade, o Senjutsu Renken Kyosha. O herói salta na direção do inimigo e a sua caixa preta começa a se desfazer e os detritos o acompanhavam. Nian conclui que heróis classe S são realmente estranhos. O equipamento do Cavaleiro Driver nesse momento se transforma em uma moto negra gigantesca. Ele tenta atropelar o gato Nian, que dizia: parece que vai valer a pena brincar com você. Nian desvia das investidas do herói, mas de repente Drive Knight utiliza outra tática. Andando sobre apenas uma roda de seu veículo, ele então avança, correndo em círculos em volta do vilão. Nesse momento ele espalha algum tipo de fumaça, que Nian percebe ser um gás venenoso. De repente o herói sai dentro do gás e vai na direção de Nian, mas o monstro era habilidoso e entra em uma fenda no chão. Ele começa a fugir enquanto dizia: eu não consigo prever o que ele fará, não faz muito sentido lutar contra um brinquedo desses, só se for pra eu me queimar, acho que é melhor eu fugir. E de repente naquele momento Nian sente uma queimadura em seu rosto e então volta rapidamente para a superfície. Aquilo era ácido que o atingiu. O Cavaleiro Driver da classe S o esperava e lança então em sua direção vários mísseis. Ele revela que esse ácido na verdade é um líquido especial
especial de dissolução. Quanto mais fino o corpo, mais rápido ele dissolve. O contra-ataque perfeito para a habilidade de Nian. O gato se desvia dos mísseis e furioso vai atacar o herói da classe S. Acha mesmo que a única coisa que consigo fazer é desviar. Com suas garras ele tenta decapitar o herói, mas é atingido por um poderoso golpe de metal. Aquele era o coice da forma Centauro de Drive Knight, a transformação tática do cavaleiro que arremessa Nian para longe. O herói conclui que seu gás anestésico não funcionou contra o vilão, e nesse caso sua captura foi abortada. Drive Knight utiliza a transformação tática de torre, se tornando um foguete que voa rapidamente para cima de Nian, e nesse momento utiliza sua transformação bispo, se transformando em um robô muito mais gigantesco, robusto e também poderoso, e acertando assim Nian com um soco certeiro, golpeando o executivo da Associação de Monstros. Drive Knight modo bispo desce dos céus junto de Nian e crava o monstro no chão da cidade Z, porém de repente ele percebe que o monstro sumiu e então começa a sentir uma assinatura vital dentro de sua armadura, e nesse momento o herói da classe S percebe que Nian entrou pelas brechas de seu traje e começa a cortá-lo de dentro com um ataque vingança felina. Drive Knight, percebendo que o plano do inimigo seria destruí-lo de dentro para fora, não vê outra escolha a não ser voltar para seu modo normal, desativando assim aquela armadura. Nian fica frente ao herói e não conseguia acreditar. Mas o que? Você ainda conseguiu voltar para sua forma original? Deixei a oportunidade perfeita de Vitória escapar. Mesmo assim, o mesmo truque não vai funcionar comigo duas vezes. Eu já decidi como vou executá-lo. O executivo da Associação de Seres Monstruosos estava raivoso. Ele ativa uma nova forma, onde suas garras ficam ainda maiores, além de ativar suas garras dos pés. O corpo de Nian fica muito mais poderoso, e o Cavaleiro Driver responde que também já decidiu como irá lutar, utilizando a transformação tática modo ouro. Sua caixa preta se desmonta para vesti-lo outra vez, mas Nian não queria dar nenhuma brecha dessa vez, e ataca com múltiplos cortes. Nesse momento, suas garras estão tão potentes que cortam até mesmo prédios. O herói classe S não vê outra opção a não ser se defender, e aqueles milésimos de segundo foi tempo suficiente para ativar por completo seu traje dourado. A forma dourada de Drive Knight está insanamente poderosa, e as garras do inimigo não o fazem nem sequer um arranhão. Os prédios começam a cair em sua volta, e Nian, com toda sua fúria, avança novamente. Eu vou matá-lo. Exatamente assim vou entrar em seu corpo, através das aberturas nos olhos e na boca. Depois vou te rasgar por inteiro de dentro. Como será que você vai gritar quando eu fizer isso? Os prédios caem no chão e Nian ativa sua habilidade passando facilmente pelos escombros. Ele utiliza suas garras de gato mais uma vez em Drive Knight, e o herói continuava na defensiva. O classe S analisa cada passo do vilão e de repente ele começa a socar rapidamente o chão. E de repente, em um pedaço de concreto, vemos Nian escondido. Ele rapidamente utiliza sua habilidade e entra na armadura do herói classe S. O Cavaleiro Driver tenta segurá-lo, mas era em vão. E Nian diz que tem gente que nunca aprende. Ele fica brincando com o herói, saindo de várias aberturas em sua armadura e voltando para dentro. Seja sua armadura super poderosa ou sua força e velocidade gigantescas, tudo isso é inútil nesta situação. Naquele momento, Nian iria liberar seu golpe Nekubatsu dentro do corpo do herói. Porém, repentinamente, o Cavaleiro Driver se pronuncia: eu te peguei. Ele superaquece seu corpo por inteiro. O traje dourado do herói brilha como o sol e ele então revela: um aumento temporário em atributos básicos é apenas um bônus. A verdadeira habilidade da minha transformação tática ouro é o calor. Nian começa a gritar, já que aquilo estava extremamente quente. O gato tostado foge de dentro da armadura do herói, porém o Cavaleiro Driver o segura e então perfura o monstro com uma lâmina. Ele dizia: não importa o quão ardiloso você seja, não tem como fugir de ser empalado agora. Nian chama o herói de desgraçado. Você é só um brinquedo. Porém, essas são suas palavras em vão, já que o monstro encontrou o seu fim, e de repente, de dentro do fogo e fumaça, vemos sair vitorioso o herói da classe S Drive Knight, carregando o corpo de Nian. Ele dizia: eliminação de alvo completa. Cadáver do monstro de nível desastre dragão Nian obtido.